Nas últimas décadas, casos de transtornos psíquicos têm sido cada vez mais frequentes. Depressão, pânico, bipolaridade, o chamado TOC e por aí vai. Aos poucos, a medicina moderna vai incorporando ao tratamento psíquico questões de ordem espiritual. Afinal, o que provoca o distúrbio psíquico? E qual a relação entre aspectos físicos, psicológicos e espirituais? Nós vemos que nunca como agora houve um número tão grande de depressão, de esquizofrenia, de autismo. Nós temos uma lista imensa de novos transtornos. Dos transtornos que hoje mais afetam a humanidade, que diria para dizer que é a doença do século, vamos dizer assim, ou até do milênio, né, do terceiro milênio, é a depressão. Tá tudo bem. Vou ficar bem. Por que está aparecendo mais agora? Na realidade, primeiro que está se fazendo mais diagnóstico. E porque também se inventaram maneiras de fazer diagnóstico que se ampliou o espectro de sintomas na qual a gente diz que isso é depressão. Mas se a gente for perceber, o momento da humanidade é exatamente um momento onde eu diria que a maioria das depressões é por um vazio existencial. São muitos aspectos que a gente poderia analisar na base da construção da personalidade e dos nossos problemas, dos nossos transtornos em geral. Quem nunca teve uma depressão? Nós não vamos encontrar essa pessoa em algum momento. Agora, o que chega a se constituir como um transtorno é a gravidade. Quem não saiu muitas vezes da tristeza e ficou eufórica por alguma razão? Mas é diferente disso ser um comportamento contínuo de oscilação de humor. Então nós vamos encontrar aí muita ansiedade. Qualquer que seja o transtorno, existe uma ansiedade muito grande. Bom, então os transtornos psicológicos uma pessoa pode ter por conta de alguma experiência muito grave que ela tenha na existência atual, como uma grande perda, e ela não elabora essa perda, então ela pode cair numa depressão. Uma ansiedade muito grande para enfrentar situações difíceis, porque uma vez ela passou por um trauma e digamos que é episódico, faz parte de uma experiência circunscrita, não é um transtorno de personalidade. Muito bem, agora tem também o transtorno que o indivíduo traz do passado, que é esse transtorno de personalidade, que o indivíduo nasce assim e vai desencarnar desse modo. Pode ter alguma ajuda através das terapias, do tratamento psiquiátrico, mas o indivíduo invariavelmente vai até o final da vida assim. Então, dentro de um conceito de psicologia, nós temos algo a ser tratado aqui, agora, eventualmente com causas a partir de um determinado momento, com fatores desencadeantes, e que são tratados e com resultados possíveis. Nós não sabemos se tudo vai ser curado, resolvido, tudo acertado, mas nós sabemos que a pessoa pode viver melhor. Quando a gente entende que existe um antes e um depois desta existência, é possível que a pessoa tenha trazido questões de uma existência anterior, mal resolvidas, para serem tratadas nessa, que essa pessoa teve fatores desencadeantes para poder aflorar aquilo que ela deveria trabalhar, isso é fundamental, e a partir daí tratar no tanto possível. Quando uma pessoa nasce, quando o espírito reencarna e já traz um tipo de transtorno que vai ser evidenciado ou na adolescência ou na fase adulta, mostrando de uma forma muito clara que esse transtorno vem do espírito. O enfermo é o espírito, que traz do seu passado as distonias, as dificuldades, de tudo aquilo que ele vivenciou. Ele pode trazer na sua vida espiritual doenças ou tendências ou ideias ou sentimentos ou comportamentos arraigados que quando ele encarna, isso o expõe. Hoje, Stanislav Grof, o grande psiquiatra tcheco, radicado nos Estados Unidos, elencou, e hoje nós temos essa literatura farta no campo acadêmico,
para fazer a diferenciação dos transtornos mentais psiquiátricos e as emergências espirituais, os processos que envolvem a mediunidade, mostrando a diferenciação. Alexander Moreira, esse extraordinário psiquiatra mineiro, fez a sua tese de doutorado estudando a mediunidade e fazendo essa diferenciação, o que é mediunidade e o que é um transtorno psiquiátrico. O que é obsessão, nós podemos fazer hoje isso com o espiritismo claramente, e que é um transtorno psiquiátrico. Quando você ouvir a palavra bipolaridade, não é para aceitar logo o rótulo de uma doença. Porque todo mundo oscila o humor, não tem quem não oscila. E em alguns momentos da vida da gente ele vai oscilar mesmo, mais. Tudo bem com você? Você comprou meu pão? Que pão? Você não viu na cozinha que o pão acabou? A padaria é meia quadra daqui. Eu nunca ia ter que ter pedido isso pra você antes. Você ontem Essa falou- mão me irrita profundamente. Abaixa a mão. Você cortou o cabelo hoje? Tá bonita, Dona Maria. Foi no salão? Tá toda penteada. Tinham planos hoje? Vai sair? Vai fazer alguma coisa? Não, fica aqui. Tá bonita. Gostei. Se você pega um caso de transtorno obsessivo, compulsivo, um toque grave, nós vamos ver gradativamente de como essa pessoa foi se escravizando, foi sendo escravizada. O que é mais conhecido que as pessoas veem é aquelas pessoas que fazem rituais. Por exemplo, somar a chapa dos números da chapa do carro até chegar no trabalho, ou então checar várias vezes se fechou o gás ou fechou uma porta, ou fazer alguns sinais, alguns processos que a gente percebe que existe um pensamento mágico, se eu não fizer isso, alguma coisa ruim vai acontecer. O toque, a gente até costuma dizer que é uma psicose consciente, porque a pessoa sabe que ela está pensando uma besteira, que ela está fazendo um ritual que não tem nada a ver com nada e ela não consegue parar. E ela tem consciência disso. Se o médico não considera o fenômeno mediúnico, ele pode tentar silenciar isso medicando uma pessoa. E ela precisa mais de um acolhimento espiritual, de um acolhimento de uma casa espírita, que vai ajudá-la a fazer esse trânsito. Então, um médico, ao receber uma pessoa que vê, ouve e sente os espíritos lhe tocarem, e é levado a sugerir um quadro psiquiátrico, e deve fazer isso, e levantando as hipóteses diagnósticas, se surpreende muitas vezes quando a pessoa, em se submetendo a um tratamento espiritual espírita, reverte os sintomas de uma forma quase que mágica. Ou seja, num tempo recorde, e a pessoa cura. Logo o médico dá-se conta de que aquilo não era, por exemplo, uma esquizofrenia, se fosse o caso, dos sintomas sugerirem. Era uma pseudo-esquizofrenia. Isso nós observamos e o Espiritismo tem essa contribuição a dar à medicina. São alterações mentais decorrentes de interferências espirituais que se configuram num quadro de obsessão e que simulam determinadas doenças psiquiátricas. Esse é um capítulo que se deve adicionar à psiquiatria e que aos poucos a medicina, a academia vai acolhendo. Às vezes é apenas mediunidade. O ente querido desencarnou, a pessoa está vendo o ente querido, está sofrida, está triste, vivendo a perda, o luto. Então, quando a gente fala de transtornos psicopatológicos, não existe uma teoria única que consiga nem explicar e nem justificar. A gente tem que ver o ser humano todas as suas variáveis biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e também da fenomenologia espírita. No próximo bloco, espíritos perturbados podem gerar transtornos psíquicos em nós encarnados?
Os médiuns estão mais expostos a processos obsessivos e compulsivos? E mais, a predisposição a doenças pode ter origem em experiências de vidas passadas? Você confere em instantes. Como a chamada obsessão e a autoobsessão contribuem para um quadro de distúrbio psíquico? Apenas os médiuns sofrem influências espirituais severas ou estamos todos sujeitos a elas? Nesse campo, que é um capítulo da psiquiatria, olhando-se para a transcendência, nesse olhar espiritual, que se chama obsessão em espiritismo. Obsessão não no sentido da obsessão como a linguagem psiquiátrica tradicional, mas obsessão como uma interferência espiritual no indivíduo que lhe altera a sua dinâmica mental, às vezes simulando uma patologia psiquiátrica. Então a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver pessoas e o médico, num primeiro olhar, acha que é uma alteração de natureza psiquiátrica e pode levantar como hipótese a esquizofrenia e deve. Mas, seguindo-se um tratamento, a pessoa cura quando vai fazer um tratamento espiritual, por exemplo. Configura-se aí de que houve uma simulação, que não foi do indivíduo querendo parecer que estava doente, foi uma interferência espiritual que alterou a dinâmica psicológica. Ele começou a ouvir os espíritos, não era um processo delirante, não era uma alucinação auditiva. Ele estava vendo os espíritos num processo perturbador espiritual, não num quadro de alucinação visual. E, em tratando espiritualmente, o processo de obsessão cedeu, a pessoa cura da esquizofrenia. Na verdade, ela não estava com esquizofrenia, ela estava com transtorno obsessivo. Do ponto de vista espiritual, aí é que se insere, vamos dizer assim, aquela nomenclatura que a gente usa na doutrina espírita dos processos obsessivos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O toque fica entre a fascinação e a subjugação. Em função do quê? Em função de algumas dificuldades do encarnado, não é difícil para o seu espírito obsessor induzi-los a ter ideias de ruína, por exemplo. Olha, se você não contar quantas listrinhas tem no chão, a senhora, sua mãe, vai morrer. Por ele não ter uma energia mental suficiente, normalmente o toque é depressivo, por ele não ter um apoio psicológico suficiente, por ele não ter valores éticos e morais apoiados no amor, ele é capaz de acreditar, na realidade ele sabe que isso não é verdade, mas ele não consegue deixar de fazer, que se ele não contar, ele acha que a mãe dele vai morrer mesmo. E é assim que muitas pessoas são obsidiadas. Alguns médiuns podem passar por processos obsessivos e compulsivos até em algum momento do seu mediunato. No entanto, o que faz eles não perderem o controle do seu pensamento e da sua razão é a sua fé, né? Eles começarem a perceber, tá bom, se minha mãe morrer, isso é uma vontade de Deus. Não vai ser o meu ritual ou o meu mecanismo mental que vai evitar a vontade de Deus. Aí sim a pessoa consegue vencer essas investidas de pensamentos invasivos, na qual a pessoa não consegue demover. É verdade que às vezes é uma obsessão e a pessoa está tão afetada que ela precisa de medicamento psiquiátrico para ajudá-la, silenciar os sintomas, silenciar algumas interferências que os neurolépticos dos medicamentos, eles ajudam o paciente a ficar menos vulnerável organicamente a essas interferências, enquanto a pessoa faz o tratamento médico. Depois, naturalmente, a pessoa vai se equilibrando e o médico percebe que não tem necessidade de continuar medicando a pessoa, porque a pessoa não precisa mais de remédio. O maior tratamento de desobsessão que eu conheço chama-se psicoterapia ou, dentro da visão espírita, reforma íntima. É a própria mudança. É você se dar conta de que precisa e pode mudar. E assumir isso, bancar isso. Eu mudei. Porque as pessoas mudam, mas falam com medo. E quem estiver eventualmente me acompanhando espiritualmente com raiva de mim, precisa saber que eu não estou mais naquela sintonia, que eu não estou mais naquela situação. Eu estou na sintonia para que eu possa mostrar até para essa pessoa, para essa entidade, que eu estou num processo de transformação. Desse modo, nós precisamos separar bem as coisas.
Porque quando um médico atende um quadro mediúnico e ele não conhece, ele pode configurar como um quadro psiquiátrico. Mas na casa espírita, quando a gente atende um quadro psiquiátrico, a gente pode pensar que é obsessão, ou que é mediunidade, e não é psiquiátrico. Eu me lembro de uma senhora que estava, entre aspas, incorporada, estava chutando, cuspindo todo mundo. E me chamaram para atendê-la e disseram, olha, nós aplicamos o passe e não saiu o espírito. E já fizemos corrente aqui de oração e não saiu o espírito. E eu fui avaliar e logo me dei conta de que era um surto. Eu disse, olha, essa senhora tem que ser encaminhada para uma unidade de referência psiquiátrica para ser medicada. E os companheiros disseram, mas aí o espírito não vai sair? Se sair ela morre, porque o espírito que está assim é o dela mesmo. Ah, não é incorporação? Não, não é um transe psicofônico, incorporação, possessão, não é. É a própria pessoa que está desagregada, está num surto, precisando de atendimento médico. Então, às vezes, a casa espírita precisa estar mais vigilante, porque o quadro é psiquiátrico. E, às vezes, o médico, o psicólogo, o psicanalista está lidando com uma área de paranormalidade, que não é a anormalidade. Porque a medicina, ela estudou muito o normal e o anormal, mas o paranormal ela não estudou. Então, quando chega o paranormal, o médico joga tudo para a anormalidade. E, às vezes, medica inadequadamente. Mas como a reencarnação explica os processos patológicos? Quando reencarnamos, podemos trazer predisposição a determinados transtornos? A família é onde vão se reunir os afins para o seu crescimento pessoal, como para os reajustes que traz do passado. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. Então, quando o corpo espiritual está lesado, ele automaticamente, na reencarnação, ele transmite ao corpo físico, né, esse desequilíbrio, porque nós consideramos a fisiologia transdimensional, quer dizer, nós observamos que a fisiologia do corpo físico é uma fisiologia que está subordinada à fisiologia do corpo espiritual. Ele pode trazer na sua vida espiritual doenças ou tendências ou ideias ou sentimentos ou comportamentos arraigados que quando ele encarna, isso o expõe. E a partir daí vai desaguar no corpo físico uma enfermidade qualquer. É, portanto, um espírito que, ao renascer, traz uma matriz ou é afetado durante o trânsito da sua reencarnação e, sendo vulnerável, apresenta um transtorno de natureza psiquiátrica. Isso é bem configurado pela medicina, pela psiquiatria, e o espiritismo está em perfeita consonância com essa percepção. Há, no entanto, alterações que não são de natureza psiquiátrica, orgânica propriamente dita. São alterações circunstanciais que simulam alterações de natureza grave, como, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno fóbico, por exemplo, e que são determinados por uma interferência espiritual. Estas experiências podem ser o gatilho para que desperte aqueles tormentos que ela já trazia e que estavam latentes, esperando um motivo, uma situação para desencadear. Muitos pais, então, quando se deparam com um filho transtornado com algum tipo de tormento, eles podem ter a rejeição, eles podem objetar a vinda do filho, achando que é uma aberração da natureza, que é algo que não tem nada a ver com eles. Do ponto de vista social, eles podem até ter motivos para acreditar assim, porque a sociedade ainda não muito esclarecida, ela vai atribuir estes fenômenos a desordens genéticas. Só que do ponto de vista espiritual não é. O indivíduo, antes de reencarnar, ele já apresentava esse tormento em si mesmo. O perispírito já tinha alterações. Invariavelmente, estes transtornos têm causas em vidas passadas, não é? Tem as que o indivíduo começa na vida presente? Tem. Aí a gente precisa fazer essa diferenciação. Mas, invariavelmente, faz parte das várias existências que o espírito tem. É uma continuação do passado com o presente. Que são espíritos que renascem na mesma família, trazendo muitas vezes os mesmos compromissos espirituais. Se eu deixei dificuldades, se eu deixei briga, inimigos no passado, isso não passou só porque eu reencarnei. Ou, eventualmente, eles. Esses desentendimentos continuam.
Se eu estiver reencarnada com um número muito grande, ou pelo menos com pessoas firmes na sua raiva por mim, elas vão reaparecer. Elas vão me reconhecer de alguma maneira. Eu posso estar fazendo um bom trabalho reencarnatório, me trabalhando, me modificando, mas eles me conhecem a versão anterior. Então, um processo de enfrentamento disso também é dizer eu mudei. Porque os pensamentos surgem. Qualquer que seja o transtorno, o pensamento brota, parece que dentro da pessoa. E essa pessoa precisa desenvolver um mecanismo de dizer eu não vou pensar nisso agora. Eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar ajuda. Eu quero mudar, eu já mudei. O simples fato de eu buscar ajuda mostra que já houve uma mudança. É interessante lembrarmos, e isso é sempre oportuno dizer, que a doença é do espírito e que a doença é a cura. Nem sempre nós temos essa noção, que quando uma pessoa está enferma, essa enfermidade é a cura, mas é a cura do espírito. O mal é o remédio. Então, a partir do momento que você consegue perceber o seu adoecimento como um instrumento de crescimento, você passa a viver ele da maneira mais sadia possível. Portanto, a doença é a cura porque está trazendo para o corpo físico aquilo que existe no espírito, os desequilíbrios, as vibrações desarmonizadas que fazem parte do espírito que está encarnado. A enfermidade é, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, é o dreno salvador. Ela está drenando, a enfermidade está drenando as energias deletérias acumuladas no espírito, que vem através do perispírito e desaguando no corpo físico. Portanto, é oportuno entender isso, para que abençoemos a dor em nossa vida como um processo regenerador. E entender o que os nossos transtornos apontam. Porque eles apontam de uma forma extremamente dolorosa, de uma forma extremamente difícil, que nós temos desequilíbrios que foram trazidos para hoje, para que fossem tratados dentro do possível. Eu sempre digo dentro do possível, porque senão a pessoa pode imaginar que vai ficar maravilhosa, ela pode ficar melhor. Em certos casos, em outros há remissão total de sintomas, mas em alguns casos ele melhora bastante, o que já é bom. Sempre aliado ao acompanhamento médico, como o Espiritismo pode auxiliar no tratamento de transtornos psíquicos? Voltamos já. Como o tratamento na casa espírita, ao lado da medicina moderna, pode auxiliar nos casos de transtornos psíquicos? O movimento espírita, a casa espírita, os espíritas amigos podem ajudar muito a pessoa a se recuperar. Os pacientes, mesmo aqueles que tratam de psicoses graves, têm inúmeros benefícios com o tratamento complementar espírita. Através do passe, da água fluida, da prece, que o pensamento telepático da mais alta intensidade. O Evangelho diz que a prece atrai para os indivíduos a melhora imediata. Então, acho que quando uma pessoa chega, tem que olhar a pessoa como um todo. Porque se a pessoa chega no centro espírita e fala, olha, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu estou irritada, às vezes eu choro, fico deprimida, quero ficar num quarto escuro, tem hora que eu fervo. Ferve como? Então, essas questões precisam ser compreendidas dentro daquilo que é a realidade espiritual e aquilo que é um sintoma orgânico, algo que precisa ser trabalhado de uma outra maneira. Então, essas questões todas, eu creio que os companheiros das casas espíritas devem estar atentos para verificar até que ponto, né, estão tratando no centro espírita de alguém psicótico realmente, né, ou alguém que traz uma obsessão severa. Esses casos precisam ser bem distintos, bem analisados. A casa espírita tem que ter ética.
Ela não pode invadir a outra área, mandar suspender remédio, mandar dar remédio, alterar. Eu, como médico, quando atendo na casa espírita, não interfiro na medicação. Se acho que ela está excessiva ou está a dose insuficiente, eu digo, procure o profissional que está ali atendendo, porque ele vai precisar avaliar isso para ajustar a dose, se for o caso. E a pessoa vai. É uma questão ética. O Espiritismo é uma doutrina que respeita as ciências. E as ciências, em vez do Espiritismo com essa postura ética, passam a encontrar no Espiritismo um aliado no trato da saúde mental. Às vezes uma verificação adequada do colégio de médiuns, daquele grupo, para ver realmente, para atender adequadamente aquela pessoa que vem buscar ajuda. Acho que o centro espírita hoje ele é um posto muito mais amplo de orientação de espíritos do que de tratamento exclusivamente espiritual. Ele é uma fonte de conhecimento e o conhecimento pressupõe conhecer o próprio corpo. A terapêutica espírita não dispensa o tratamento médico. Não dispensa o auxílio de psicólogos, psiquiatras, o desenvolvimento da psicanálise, o auxílio de psicopedagogos, mas dá um reforço enorme, faz a grande diferença, porque estamos todos mergulhados na energia cósmica. Luiz Arrain, os parapsicólogos dizem que mentes físicas se unem a mentes extrafísicas. É o que Kardec fala. Encarnados e desencarnados trocam pensamentos e ligamos-nos àqueles que pensam de modo semelhante a nós. Se estamos num problema de desânimo, nosso pensamento vai se ligar por lei de afinidade a outras cabeças em desequilíbrio igual. Consequentemente, o nosso pequeno desequilíbrio vai se transformar num desequilíbrio enorme, numa nuvem escura que nos sufoca. A terapêutica espírita começa através da terapia para os desencarnados, esclarecendo, desfazendo aquela teia de aranha, aquela armadilha na qual nos enrolamos. E se você consegue ficar sem tantos pensamentos desequilibrados, o processo se torna mais fácil. Assim, o Espiritismo e a ciência dão-se as mãos para ajudar a saúde da população nesses dias em que nós avançamos para o psiquismo, para a subjetividade do ser humano, estudando, analisando e medicando quando necessário na academia e na casa espírita, dando suporte para que as pessoas tenham uma vida de melhor qualidade. Em nosso site www.programatransição.tv.br você encontra mais informações e pode rever todos os programas anteriores. Até mais!